Bom, gente, estou começando esse vídeo aí para conversar sobre questões políticas, né? Que atualmente está demandando muito do nosso país, informação. Assim, eu recebo muita informação, gostaria de estar transmitindo, recebendo informação, que eu acho que isso é bem importante para uma população, né? Se politizar, né? E em cima de questões políticas, eu já começo em cima das eleições do ano passado. Eu não quero fazer campanha para político, não é aqui o meu caso, mas eu votei no Ciro Gomes, entendeu? E em cima do que ele, durante a campanha dele, falou, é o que me fez motivar a fazer esse vídeo. E o primeiro tópico é que, assim, fica muito evidenciada a questão de famílias dentro do Brasil, grandes elites e famílias menos afortunadas, né? As classes mais humildes, como é que funciona, né, no nosso país. E eu começo pela tributação de 4% em cima de grandes heranças, né? De grandes afortunados, de grandes famílias que têm herança quando o progenitor morre. Por lei aqui existe uma tributação de 4% em cima dessas heranças, e lá no Ceará ele conseguiu chegar a 8%. Comparando com os Estados Unidos, que é um país, né, uma referência aí para todo mundo, as pessoas gostam sempre de estar citando os Estados Unidos, então lá ele cita o exemplo o Bill Gates, quando ele morrer, a lei lá dos Estados Unidos, ela leva aí, existe uma tributação de quase a metade, né, do valor daquela herança volta para os cofres públicos. Entende-se que os outros 50% ficando com a família, como é muito dinheiro, isso aí a família pode se sustentar durante muitos anos, se souber usar bem esse dinheiro. E é muito justo, né, que essa fortuna volte para os cofres públicos e isso aí seja revestido, né, sejam redistribuídos para a população de uma forma geral. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a não tributação em cima de lucros e dividendos das empresas, inclusive bancos. Um absurdo, né? Isso já vem desde 95, se não me engano, que isso não se cobra lucro, a taxa sobre lucros e dividendos. E o trabalhador assalariado, né? Ele pode chegar em cima do salário dele a 27,5%. Quer dizer, o nosso lucro e dividendos, que seria o nosso salário, tem uma taxação de 27,5%, e as grandes empresas não têm taxação sobre lucros e dividendos. O dono da empresa, ele declara o CPF dele lá, entendeu? Agora, o lucro e dividendos que deveria, como nós trabalhadores temos essa tributação, né? Por que a empresa não tem? Isso aí me chamou muita atenção também. Outra questão também que foi chamando a atenção foi o chamado IPVA. As empresas não, o cara que é dono de um iate, de um jatinho, entendeu? De um helicóptero, esse cara não paga IPVA. Nós, cidadãos comuns, que temos aí o nosso carrinho, nós temos aí o chamado IPVA, que é uma tributação também, que você muitas das vezes tem que parcelar até em 3 vezes para poder pagar um valor absurdo, né? E mais uma vez, né, a gente vai comparando famílias que têm grandes condições financeiras, não tem tributação praticamente nenhuma, e os menores têm tributação de uma maneira agressiva até, né? Outra coisa que ele citou muito durante a campanha foi os juros exorbitantes que os bancos cobram da população, né? Se você for pegar um dinheiro no banco, você vai ser taxado aí com juros que não existe em país nenhum, entendeu? O próprio cartão de crédito é um exemplo disso, os crediários, assim, agressivos demais, e quem paga sempre é o trabalhador de menor renda, porque o grande afortunado sempre paga à vista, ele não precisa passar por essa, não tem necessidade de recorrer ao sistema financeiro para poder comprar, ele já tem
em mãos ali tudo que ele pode ter à vista, né? Não precisa passar por isso. E por que isso ocorre? Ele foi citando exemplo. Aqui no Brasil, nós temos aí 5 bancos que controlam 80% do mercado financeiro. Que a gente sabe de cor, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são os 2 bancos públicos. Nós temos aí os privados, Bradesco, Santander e Itaú. E, novamente, citando exemplo lá dos Estados Unidos. Lá são 5.000 bancos. Esses bancos, eles disputam os clientes ali, palmo a palmo, né? E conseguem oferecer taxas menores. Isso aí me chamou muita atenção, né? Eu falei, assim, são informações que eu já sabia, mas não tinham a luz que realmente, na hora da eleição, tinha que pesar muito, né? Pra gente tentar diminuir essa diferença aí. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi com relação à dívida pública, né? Que ele sempre citou a dívida pública, e eu acabei pesquisando um pouco e descobri aí a Maria Lúcia Fatorelli. Ela é uma ex-auditora da Receita Federal e ela tem um grupo que trabalha desde os anos 2000 para fazer auditoria da dívida. Eu descobri como que essa dívida se formou, como que ela favorece o sistema financeiro de uma forma geral, como uma captura, né, dos recursos públicos, porque se faz auditoria, botava a luz em cima, né, das falcatruas que tem em cima dessa dívida pública e a gente poderia se libertar. Só que, mesmo previsto na Constituição, essa auditoria não consegue sair do papel. O que me chamou muita atenção também. Eu aconselho a vocês que possam acessar aí os vídeos dela, a Maria Lúcia Fatorelli. Ela tem também um site chamado Auditoria Cidadã da Dívida, para que vocês possam tomar esclarecimento do que está ocorrendo. E por que essas informações não chegam na grande mídia? Por quê? A grande mídia, elas são controladas por essas famílias, né? Essas famílias, até hoje, isso já começou lá, desde o Brasil Império. Se vocês forem buscar um pouco na história, o Brasil, quando ele aboliu, né, a escravidão, na realidade, isso ele contrariou, né, muito as famílias, as grandes famílias que eram os barões do café, da cana-de-açúcar, porque perderam a mão de obra fácil deles, né? Acabou que Pedro II, todo mundo sabe disso, ele foi exilado do Brasil por essas famílias que até hoje elas continuam aí, né, prevalecendo uma escravidão que indiretamente existe, estão lutando o tempo todo, entendeu? Pedro II sofreu esse golpe, uma república que foi criada em cima de traição, entendeu? E você também tem depois o próprio Getúlio Vargas, que foi um presidente considerado do povo, onde criou a CLT, que assim ajudou muito os trabalhadores daquela época, mas contrariou também essas grandes elites, sofreu, né, muito por isso, acabou suicidando pela pressão que teve. Depois nós tivemos o golpe de 64, onde o próprio João Goulart, né, que era um presidente também que buscava diminuir essa diferença, e também as grandes elites financiaram o golpe militar, entendeu? Todo mundo sabe disso. A história também, elas tentam esconder, mas isso fica muito evidente para a gente até hoje. O próprio Lula, a gente não vai nunca negar que houve corrupção, mas a corrupção maior, eu falei que é sobre a dívida pública, né, sobre o que tem sujeira ali, não vem à tona. A imprensa ela não divulga porque ela já foi por rentismo, é uma imprensa que são dessas famílias. Aí o que mostra a corrupção que existiu, mas comparando com a outra corrupção muito maior, não se mostra, porque se botar luz, aí o negócio fica bem esclarecido, né? Aí se prende um presidente desse de uma maneira arbitrária, irregular. Eu acreditava muito na Lava Jato, mas a gente viu que foi muito injusto, entendeu? Não estou querendo defender A ou B, mas se a gente for fazer uma análise bem crítica, hoje a gente percebe muito bem que foi um juiz
tendencioso e que tem lá uma pessoa injustamente, na minha opinião, presa. Acho que muita gente discorda, mas assim, eu tenho que assim, concordar que houve ali uma injustiça muito grande. Por quê? Era um cara também como Pedro II, Getúlio Vargas, João Goulart, até o próprio Juscelino, foi um presidente que tentou, né, melhorar diminuir essa diferença. Então, novamente, né, como no passado ocorreu, sofreu também por isso aí. E em cima disso aí, a gente vai pesquisando, né? Eu acabei descobrindo também um professor chamado Ladislau Dalbó, é um professor de economia da PUC. Ele lançou um livro chamado A Era do Capital Improdutivo, que ali para mim caiu a ficha 100%, de uma maneira bem nítida para mim, né? Porque o que é o capital improdutivo? É o capital que se reproduz sem produzir nada, né? E o que está ocorrendo no Brasil, o cara que tem dinheiro vai por rentismo e não produz nada, e como são as grandes elites, entendeu? E se usa muito o quê? A dívida pública para poder, né? Na realidade, o que ocorre? Grandes corporações, ele sempre fala isso, grandes corporações no mundo inteiro acabaram dominando o capital. Só que no Brasil a coisa é mais gritante, porque você tem ali um facilitador, que são essas grandes famílias, que de uma certa maneira o rentismo para elas é bem interessante, entendeu? Coisas que num país como a Alemanha é mais controlado, os países nórdicos, nos Estados Unidos, o exemplo da China também, o cara que não tem, que põe o dinheiro dele no banco, ele perde, ele precisa investir em produção. Produção, você gera emprego, você gera renda, você gera uma série de coisas. Aqui no Brasil, a partir agora de 2016, você vê nitidamente como isso vem ocorrendo no nosso país de uma maneira cruel. E cada vez mais os caras querem levar tudo para o sistema financeiro. Já fizeram a reforma trabalhista, onde novamente tiraram aqueles direitos conquistados já há 70, 80 anos na CLT, justamente para transferir renda para essas elites. Na realidade é essa. Estão agora programando a reforma da Previdência, justamente para drenar os recursos da Previdência para esse sistema de rentismo, do sistema financeiro. A grande mídia não mostra, ela só tem a opinião que se não fizer a reforma da Previdência, o país quebra, entendeu? Ela batalha muito, você vê ali a Rede Globo, outras emissoras, entendeu? Jornais, porque aquilo que eu falei, né? Eles já controlam também a grande mídia, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer esse vídeo esclarecedor aí, buscando para a família, para conhecido, para que a gente possa, assim, somar, né, com essas pessoas que vêm informando para a gente aí. Eu aconselho as pessoas que acessem esse treinamento aí do professor Ladislau Dalbó, ou compre o livro dele. Se não quiser comprar o livro dele, consegue baixar no próprio site dele gratuitamente. Ajuda muito, é muito esclarecedor para mim, foi muito esclarecedor. Por isso que eu tenho, assim, tentado divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Porque a própria Maria Lúcia Fatorese, ela explica como é que pode uma crise num país que não teve nenhum fenômeno natural grave, não houve terremoto, não houve maremoto, o Brasil não tem isso, graças a Deus. Nós não tivemos nenhuma epidemia de doença que matasse grande parte da população, que não pudesse, né, trabalhar. Nós não temos isso. Nós não tivemos quebra do setor financeiro, pelo contrário, os bancos lucraram muito nesse período aí. Nós somos um país que tem, assim, riquezas naturais, assim, diversas, não tem porquê. E o próprio professor Ladislau Dalbó, ele explica. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Não dá para passar o curso todo, até porque vocês vão ter isso aí se quiserem acessar. Ele explica:
o nosso PIB, né, que é a riqueza que o país produz, se fosse distribuído de uma maneira mais igualitária, nós teríamos uma renda mensal para uma família de média de 3 a 4 pessoas de 11 mil reais. Olha só como é que seria esse país, né? Uma família com 3 a 4 pessoas tivesse acesso a 11 mil reais. Outra coisa que ele mostra é o seguinte, 5% detém toda a riqueza dos 95% da população. Entendeu? Até quanto isso vai ficar? Entendeu? Por isso que eu estou assim, indignado, estou tentando assim, ajudar com essas pessoas, a Maria Lúcia Fatorelli, esse professor Ladislau Dobor, como outros. Você acessa aí vários canais, só que isso a grande mídia não mostra, já mostrei, expliquei para vocês. Então, assim, o que eu posso fazer é assim, muito pequenamente, né? Assim, um pequeno vídeo, mas se todo mundo somar força, não sei se agora, mas daqui a uma ou duas gerações, a gente possa deixar um país melhor, assim, quem sabe para os nossos netos, né? Um abraço aí.